Boa tarde, amigos e amigas aí do YouTube, amigos da internet, amigos do Facebook, amigos do Brasil e do mundo, irmãos da mensagem. Deus abençoe a todos, do qual faço parte também. Deus abençoe os irmãos da internet. Hoje é dia 26 de abril de 2026. Estamos já no ar, nesta hora, pela graça soberana do Senhor nosso Deus. É uma alegria imensa estar aqui novamente, neste domingo de novo. E sempre eu quero agradecer a cada um dos irmãos aí, os irmãos aí que estão acompanhando esse trabalho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês ricamente. É muito bom ter cada um de vocês aí com a gente. Eu sempre peço a cada um de vocês aí, que vão entrando, compartilhando aí com esse trabalho evangelístico aqui no norte do Paraná. Eu agradeço os irmãos de todos os estados do Brasil, do Tocantins, os irmãos do Paraná, os irmãos do estado de São Paulo, do Goiás, Bahia, Minas Gerais, todas as partes do Brasil. Que Deus possa vos abençoar, viu? Os irmãos aí também de outros países aí, né? Os irmãos da África. Tem muitos irmãos aí da África que seguem esse trabalho. Que Deus possa vos abençoar, viu, gente? Cada um de vocês aí, mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Agradeço a cada um dos seguidores desse trabalho, né, que acompanha esse trabalho. Tem pessoas aí até da Irlanda, ali a Sirene, o Paulo, que são daí da Irlanda. Tem minha irmã também, as irmãs ali também da Espanha. Alguns irmãos do Portugal também que acompanham esse trabalho. É muito bom ter cada um de vocês aí, viu, gente? Muito obrigado de todo o coração a cada uma das pessoas, tá? São muitas as pessoas que tem aí, que seguem esse trabalho, né? Irmãos do Goiás ali, a gente sabe que tem, né, pessoas do Tocantins aí, né, que estão compartilhando esse trabalho. Muito bom ter vocês aí com a gente, né? Esse trabalho, com a graça do Senhor, já vai para 3 anos, né? Quase 4 anos já que nós estamos fazendo esse trabalho aqui. E Deus tem edificado esse trabalho, tá? Deus tem abençoado esse trabalho. Eu agradeço muito a Deus, né? Porque a gente não é nada, mas Deus, Ele é tudo, né? E Deus, Ele só pode atentar para aqueles que chamam por Ele, né? Por aqueles que temem a Ele, né? A gente sabe que Deus, Ele usa os seus nesta terra e aqueles que têm fome dEle. Porque uma pessoa que não quer nada com Deus, obviamente que Deus Ele não vai correr atrás de quem não quer nada com Ele, né? Ainda que a pessoa fala, muitas vezes a pessoa fala, eu estou buscando Deus, eu estou servindo a Deus, mas às vezes você está servindo e não está servindo de coração e alma, né? Às vezes muitas vezes a pessoa fala que adora a Deus, mas adora só da boca para fora e não do coração, né? Então, é muito importante que a pessoa faça um exame de consciência dentro dele mesmo, verifique dentro dele se ele verdadeiramente está ligado com Deus, né? Porque a palavra do Senhor falou lá em São Mateus, né, que Jesus falou que o que ligar na terra será ligado no céu, mas o que desligar na terra será desligado nos céus. Pastor José do Olari, forte abraço, Pastor José do Olari. Deus abençoe o senhor aí, viu? Saudação à igreja aí, toda a igreja aí, viu? Muito obrigado de coração, tá? Saúdo também ali o pastor João Bispo de Santa Maria, Gravataí, Rio Grande do Sul, né? O pastor Donizete ali de Americana, né? Os pastores ali de Goiânia também, pastor Jonas, pastor Luiz Mendes, pastor também ali do Tocantins, pastor Acildes. São muitas as pessoas, né? Que Deus abençoa, meu muito obrigado. Irmão José do Olari, Deus te abençoa grandemente, irmão Hermínio. Deus abençoe o senhor também, viu? É muito bom, irmão. Irmão é um homem de Deus, a gente sabe disso, né? Tá fazendo o seu trabalho aí, um trabalho edificado por Deus e um trabalho maravilhoso. Deus abençoe, irmão. Eu sou um dos seguidores do irmão, viu, irmão? Deus abençoa. É um trabalho muito abençoado do irmão aí. Eu tô com o irmão aí de mão dada nesse trabalho, irmão. Deus abençoe, viu? Muito obrigado aí por sempre estar aparecendo aí, viu? Agradeço também sempre
o pastor João Bispo, né, tá sempre entrando aí também, né, dando os comunicados dele aí, que Deus abençoe ele também. Irmão Natanael de Ponta Grossa, né? São todas as pessoas, gente. Já vou ler o salmo aqui. Eu não vou falar o nome de todas as pessoas, para o povo aqui de Marialva, da região, né? É muito bom ter cada um de vocês aí. Maurinda de Goiorê, a Isa Panquinha, né? Mandinar Valdomiro ali, Prima Naide também ali. A Prima Naide, o Yacho, esposo dela, né? São pessoas maravilhosas também. Deus abençoe a gente, cada um de vocês. A minha irmã Rosa ali de Curitiba, Deus abençoe a Rosa. Carlos Guerra, faz tempo que eu não vejo ele entrando aí, mas ele compartilha, né? Tá? Às vezes tem algum da sobrinha minha que entra aí também, a Meire. A Lourdinha de vez em quando também entra, lá que mora lá na Espanha. Tá? Deus abençoe vocês, gente. Maravilhoso ter cada um de vocês com a gente aí, viu? Meu muito obrigado de todo o coração. O povo do Tocantins também, né? São muita gente aí. O Hélio de Mandaguari, um abraço, Hélio, viu? Deus te abençoe, meu grande amigo. Valeu, Sul. Que Deus te proteja aí, ó, você e sua família aí, viu? Forte abraço. A Luzia da Vila Boa Vista também. Pastor Adriano, ali de Mandaguari. Um abraço, Adriano. Meu sobrinho. Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê cada vez mais revelação na sua vida aí também. Como mudar todos esses homens de Deus aí. Amém, irmão pastor José Dolari. Deus abençoe meu irmão aí, tá? Pastor Francisco Mesquita ali de Curitiba também. Deus abençoe ele. Irmão José de Souza, irmão Daniel. Todos aqueles irmãos ali, né? Faz tempo que a gente não comunica mais com eles, mas eu na minha oração não esqueço nenhum deles. Todos esses irmãos aí, que Deus possa abençoar cada um deles, viu? Tá. Irmão José Ailon de Planalmira, Goiás. Pastor Mauro, ali também de Anápolis. Deus abençoe grandemente. Viu, pastor Mauro também aqui, pastor Mauro Cardoso aqui de Arapongas, missionário Elias Venâncio, de Chimoio, Moçambique, África, pastor Nelson Modo. Deus abençoe vocês, viu? Grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então o Salmo 16, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor. Tá? Quero sempre pedir aos irmãos, cada um dos irmãos aí, de todas as partes do Brasil e do mundo, que ore por esse trabalho meu aqui, irmão. Tá? É um trabalho que Deus tem edificado esse trabalho. Tem bastante pessoas que compartilham esse trabalho. E eu agradeço a cada um de vocês, meus irmãos católicos, os irmãos de todas as denominações do Brasil e do mundo, os irmãos da mensagem também que acompanham esse trabalho, tá? Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês que tem orado por esse trabalho, tá? Muito obrigado. Deus, eu tenho certeza que Deus está edificando esse trabalho, né? Porque a gente fala verdadeiramente é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é a verdade, né? A palavra de Deus, ela é a verdade. Falhos somos nós, né? Mas Deus, ele é fiel. É por isso que a gente está aqui. Vamos ler o Salmo 16, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor, né? Tá? Salmo 16. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança.
Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-á ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos ler então, já entrar aqui na palavra do Senhor, irmãos. Vamos ler aqui então. Aqui em Tiago, nós vamos ler aqui no livro de Tiago, Tiago 4, versículo 4. E também vamos ler em 2 Coríntios 6, versículo 14, alguns versículos aqui, para que nós possamos poder, tá falando o assunto que nós vamos falar nesta tarde sobre a palavra de Deus. Vamos ler então, Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos repetir então de novo, Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Amado Deus e Pai, que o Senhor abençoe a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, Pai. Eu me retiro qualquer pensamento meu aqui, Pai. Haja visto que eu não sou nem digno de estar nesse púlpito, Pai. Porque isso aqui verdadeiramente, onde a palavra do Senhor ela é falada, isso chama-se um lugar de julgamento. Mas eu me entrego, Senhor, completamente minha vida a Ti, sempre, cada dia, Pai. Eu procuro cada vez mais afastar do erro, eu, embora indigno, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto nós estivermos nesta carne, nós estamos sujeitos a pecar, sujeitos aos deslizes deste mundo, sujeitos às fraquezas. Mas eu me entrego, Senhor, completamente a cada dia, a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor acrescentem as bênçãos à leitura da palavra do Senhor nesta tarde, Pai. E que através desta live, Pai, todos aqueles que estão caminhando por fé nesta terra, Pai, todos aqueles que estão lutando contra uma enfermidade, todos aqueles que estão lutando, Pai, em favor da vida, todos aqueles que têm uma questão na justiça, aqueles que precisam de um emprego, seja qual for o problema, Pai, eu apresento diante do Senhor e que através desta live, Pai, não somente daqui, Senhor, mas de todos aqueles que estão levando a palavra do Senhor nos quatro cantos desta terra, Pai. Eu peço ao Senhor que seja o Senhor falando, Pai, através de lábios humanos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o dono da Tua palavra. Amém. Irmãos, baseado nesta leitura,
Então nós vamos falar nesta tarde. Deus reconhece somente os que são seus, né? Deus, ele reconhece somente os que são seus, ou os que são teus, né? Os que são seus. É sobre isso que nós vamos falar nesta tarde. Então você viu que ali, o que Deus falou, né? O Espírito Santo falou através da boca do apóstolo Tiago, que quando uma pessoa, eu falo sempre assim, não, que qualquer pessoa que anda no curso deste mundo, qualquer pessoa que anda no curso deste mundo, o amor de Deus nunca vai entrar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de gente, nesse tipo de pessoas, porque são pessoas, irmãos, que não têm firmeza nas coisas de Deus. Deus abençoe a minha esposa, Luzia, que está aí também. Hoje eu não vi a Isa ainda hoje, a Isa lá de Lins, minha tia, mas que Deus abençoe ela também. Então, irmão, baseado nisso aqui que o apóstolo Tiago falou, então a gente sabe, irmão, que qualquer uma pessoa que está no curso deste mundo, fazendo a vontade desse mundo, o amor de Deus não pode estar nessas pessoas. Não tem como. Deus não reconhece, irmão, esses tipos de gente na terra, que são pessoas que buscam Deus, mas é da boca para fora. Você sabe que o templo de Deus, as coisas de Deus, irmão, não tem nada a ver com o curso deste mundo. E tudo que está nesse mundo, irmão, infelizmente, é duro de dizer, mas tudo que caminha sobre o curso desse mundo anda completamente em deslize e pecado. Porque se a gente for, daqui a pouco nós vamos passar ali em 2 Coríntios 6, né? 2 Coríntios 6 ali, versículo 14, você vai ver ali que Deus falou através da boca do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele quase escreveu o Novo Testamento inteiro, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Foi um apóstolo que andou com Deus ali, né? Então, por isso que nós estamos dizendo, irmão, Deus, ele reconhece somente os que é dele, somente os que são seus. Deus, ele nunca pode reconhecer uma pessoa. A pessoa fala, você pode, meu irmão, você pode ir na igreja todo dia. Você pode rezar, você pode orar, porque o católico reza, o crente ora. O resumo é a mesma coisa. Porque Deus, ele é um só. Deus, ele não está habitando em salão. Deus, ele não está habitando em placa de igreja. Não. Deus, ele habita num coração puro que almeja por ele. E são esses os tais que Deus anda com eles. Tá? Porque Deus, ele nunca pode andar com as pessoas que estão no curso do mundo, irmão. Depois a gente vai passar lá no livro de Lucas também, Lucas 4, lá. Você vai ver quem é o dono de todo o sistema desse mundo. Você vai saber quem é o dono de todo o sistema que está nesse mundo aqui. Você vai saber quem é o dono. Você que tem uma Bíblia na tua casa, vai lá em Lucas 4, vai lá em São Mateus 4, vai ler lá. Você vai ver lá o que Lucifer falou para Jesus. Você vai ver o que ele falou para Jesus. Agora, como que uma pessoa, irmão, que está integrada, que está apaixonado por este mundão de pecado, como que o amor de Deus vai estar nessas pessoas? Deus, ele nunca vai reconhecer, irmão, uma pessoa que não quer nada com ele. Não, Deus não quer. Deus, ele não vai aceitar. Deus, ele reconhece somente os que são seus. Porque Deus nunca vai reconhecer uma pessoa que ama ele de meio termo, irmão. Deus, ele não aceita meio termo, não. Ou você ama Deus de todo o seu coração, então você não ama. Ou você ama Deus, ou você ama o pecado, as coisas que estão nesse mundo. Então, Deus abençoe o pastor João Bispo. Você está entendendo? Como que Deus vai amar uma pessoa que não quer nada com ele? Para mim, meu irmão, para mim não importa que você esteja buscando Deus, não.
Você pode estar lá no pé de uma árvore, você pode estar numa roça, pode estar no meio de uma lavoura, você pode estar numa beira de um rio, você pode estar dentro do teu quarto, você pode estar dentro do seu caminhão, você pode estar na estrada, mas se você está em comunhão com Deus, irmão, Deus ele te reconhece. Mas ele nunca vai reconhecer uma pessoa que está vivendo no curso deste mundo. Nunca, Deus ele nunca vai reconhecer uma pessoa que fala assim, eu amo Deus. A pessoa não vê a hora de sair da igreja ali para ir passar lá no bar tomar uma cerveja. A pessoa fala, rapaz, saí da igreja agora, estou com vontade de passar lá no bar tomar uma pinga, tomar uma caipirinha. Eu quero sair da igreja porque eu quero ir para o cinema, eu quero ir... Irmão, tudo bem. Nós não estamos condenando que os divertimentos deste mundo, não. Mas você põe a Deus primeiramente diante de você, porque a palavra de Deus diz, irmão, nós vamos passar aqui em 2 Coríntios 6, versículo 14, você vai ver o que Deus, o Espírito Santo falou através da boca do apóstolo Paulo. É por isso que o apóstolo Tiago falou? Não. O apóstolo Tiago falou. O apóstolo Tiago, ele disse, adúlteros e adúlteras, ele disse, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você está amando o mundo, irmão, o amor de Deus nem mesmo pode estar em você. Você pensa que está, mas não está. Você pensa que você está vivo, mas você está morto. Porque quem está fora de Deus, irmão, está morto completamente. Porque o pecado, a palavra do Senhor diz que o pecado é separação eterna de Deus. E quem está no curso do pecado desse mundo, você não vai pensar que por você dobrar o joelho lá, às vezes lá no teu quarto, no pé da tua cama, orar onde você vai orar, que só você fazer isso vai apagar teu pecado, não. Primeiramente, você tem que se arrepender e deixar essa podridão desse pecado do mundo, para que Deus ele possa te reconhecer. Senão Deus não vai te reconhecer, irmão. Quando seu coração estiver dando as últimas batidas nessa terra, a palavra do Senhor diz que quando uma pessoa morre sem Deus, a própria alma dele encarrega ele levar ele lá para a casa de prisão, lá, que é o Hades. E você sabe que o Hades é inferno. O Hades é inferno. Chama-se casa de prisão. Porque aqueles que morrem sem Deus, irmão, não vai para a glória, não. Se você não der tudo, não entregar a sua vida a cada dia nas mãos do Senhor Jesus Cristo, irmão, você não vai entrar no reino do céu. Não entra, irmão. Não, você pode fazer o que você quiser. Não entra. As pessoas falam, eu sempre falo nas lives que eu faço, irmão, isso é uma advertência que um provérbio que sempre fala aí fora. As pessoas falam, fulano hoje morreu, hoje é uma festa lá no céu. Não é não. Não vai pensar que é assim não. Porque se entrar no céu fosse desse jeito, então não tinha advertência, não tinha a palavra de Deus, não precisava ser pregado. Se as pessoas acham que vai entrar no céu de qualquer jeito, então não precisava ter a Bíblia não. Tá. Não precisava a Bíblia, a palavra de Deus, então não precisava divertir ninguém então. Porque se todo mundo vai para o céu, para que existe? Deus deixou pastores, deixou evangelistas, deixou obreiro, deixou profetas, deixou apóstolos, Deus deixou ministro. Por que Deus deixou então? Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, ele andou pregando a palavra, ele andou evangelizando as pessoas. E quem ouviu ele, está lá na glória. Mas quem não ouviu ele, está na condenação. A pessoa fala, fulaninho, fulano ali morreu, foi lá para a glória, hoje é uma festa lá no céu. Eu entreguei fulano nas mãos de Deus. Gente, não é desse jeito. Não é assim. Se você está no curso deste mundo, como que você vai agradar a Deus? Deus ele nunca vai te reconhecer se você estiver no curso deste mundo. A menos que você deixe esse mundo de pecado. Agora, irmão, quando eu estou falando do mundo de pecado, eu estou dizendo de mentira, de ganância, inveja, prostituição. Eu não estou falando de terra, eu não estou falando de fazenda, não estou dizendo de nada disso. Tá. Você ir no cinema não vai te levar para o inferno.
Você ir assistir seu jogo de futebol não vai te levar para o inferno. Você assistir a sua televisão não vai te levar para o inferno. Você fazer o seu churrasco com a sua família não vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno é você não reconhecer Deus. Aí Deus não vai te reconhecer. Quando seu coração estiver dando a última batida, irmão, que você pegar o corredor do vale da morte, aí não adianta mais, porque lá na sepultura ninguém vai adorar a Deus. Lá acabou. Lá na sepultura, lá, ninguém vai buscar Deus lá na sepultura, não. De maneira nenhuma. É por isso que Deus, ele dá, irmão, a palavra dele vem para todo mundo aqui nesta terra. Nenhuma pessoa morre nessa terra sem ter ouvido a palavra de Deus. Porque quando ele interessa por Deus, o próprio Deus procura ele. Como Jesus fez ali em São João. No vídeo de São João, quando Jesus foi ali naquele poço de Jacó ali, encontrar com aquela mulher samaritana. Como Jesus encontrou com o cego Bartimeu. Como Jesus encontrou com Nicodemos. Porque quando a pessoa é uma pessoa que tem fome das coisas de Deus, Deus reconhece. Quero mandar um abraço para a Sirlene ali de Maringá. Um abraço, Sirlene. Deus abençoe você e sua família aí, minha amiga, tá bom? Que Deus ilumine você e todos aí, viu? Então, irmão, as pessoas falam, mas fulano morreu, fulano tá lá na glória. Não tá, irmão. Não tá. Jesus falou para Nicodemos, gente. Pô, você não tem... Pega a tua Bíblia na tua casa, lê a tua Bíblia. Jesus, ele falou para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos. Ele falou, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não vê o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Um homem sendo velho, ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Até mesmo Nicodemos, um homem, um príncipe dos judeus, que conhecia a Bíblia e era um sacerdote, ele não entendia, mas ele cria. Se você crê e você não entende, peça a revelação a Deus, que ele te revela, como ele revelou para Pedro. Agora veja bem, irmãos, eu gosto de falando aqui, lendo aqui também, já passando aqui, ó. Olha só, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, olha só, irmãos, diz assim, é sobre o que nós estamos falando mesmo nessa tarde. Deus reconhece só os que são seus. Fora disso, Deus não reconhece, não. Se você não entregar a tua vida nas mãos de Jesus e deixar o curso do pecado desse mundo, irmão, Deus, ele nunca vai te reconhecer. Olha o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quem são os infiéis, irmão? Os infiéis são os incrédulos. São aqueles que não querem nada com Deus. E o cristão, ele não tem nenhuma comunhão com o infiel, irmão. Você sabe por quê? Porque lá no livro de Romanos também fala que a carne e o espírito lutam um contra o outro. Um contra o outro, e um se opõe contra o outro. O Espírito é o Espírito Santo, e a carne, irmão, é o curso desse mundo. É por isso que esta palavra está falando, olha. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se você é fiel, irmão, você tem o Espírito Santo, você nunca vai se misturar com uma pessoa que anda no pecado deste mundo. A sua mente não bate com a dele. Você sabe por quê, irmão? Porque é diferente. Um homem que tem o Espírito Santo que anda com Deus, ele não vai ter comunhão com o cara que anda no meio do vandalismo, no pecado, não. Shalom, Deus abençoa. Shalom, Deus abençoa, pastor. Shalom, Malaquias Vasco. Shalom, Adonai. Deus abençoa. Obrigado por estar aí. Já é tarde aí na África, né? Aí na África já é tarde, né? São 5 horas de diferença. Você está entendendo, irmão? Uma pessoa, irmão, que tem o Espírito Santo, que anda com Deus, ele nunca vai andar com uma pessoa desordenada. Ele pode até evangelizar a pessoa, mas comunhão com aquela pessoa ele não vai ter.
Você sabe por quê? Porque quem é que faz a separação? Não é ele, irmão, mas é Deus. É o Espírito Santo que Deus vai falar aqui. Em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, o próprio Deus vai falar aqui. Através da boca do apóstolo Paulo. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, irmão, ela tem que ser pregada. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Nenhuma. A luz faz é arrebentar as trevas. Ela faz é apagar as trevas. Porque se você entrar dentro de uma casa escura, irmão, dentro do salão, por mais grande que ele seja, ali naquela escuridão, se for, ainda que você acenda uma vela, que seja uma vela ali, irmão, aquela vela vai apagar todas aquelas trevas que estão ali. Portanto, a luz, ela não tem nenhuma comunhão com as trevas. E um homem que anda com Deus, ele não tem nenhuma comunhão com aquele, com os incrédulos, não. Com os infiéis, não. Não tem, irmão. De maneira nenhuma. O templo de Deus não tem nada de comunhão com as coisas do mundo, não. Não tem. Vê? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ele disse, olha aqui, ó, irmão. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Você sabe quem é Belial, né? Você que tem a sua Bíblia, você sabe quem é Belial. Belial é o diabo. Belial é o diabo, é o mundo. Esse é Belial. Você vê? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? Não tem nenhuma parte, mano, não tem, porque Deus não deixa, porque Deus reconheceu. E quando a partir daquele momento que você entregou a tua vida na mão de Deus, irmão, Deus ele vem, ele te pega, fala, bom, isso aqui agora é meu. Aí o Espírito Santo vem, irmão, entra e faz morada naquele compartimento do teu coração, como ele fez no meu. São João 14, versículo 23. Você que está aí prestando atenção nessa pregação, lê aí, pega sua Bíblia e lê lá, pra você ver. Entra aí, gente, vão participando aí da minha live, viu? Vão compartilhando aí cada um de vocês. Que Deus abençoe, viu? Tá? E que concórdia entre Cristo e Belial? E que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Esses são os que Deus reconhece. Esses são os que andam com Deus. Esses são os que Deus reconhece, porque Deus reconhece só os que são seus. É por isso que nós estamos falando nesta tarde aqui. Você tem que mergulhar nas coisas de Deus, irmão, entregar cada vida, cada dia mais você tem que morrer para o curso deste mundo. O apóstolo Paulo, ele falou, confesso que cada dia mais eu morro, mas cada dia também eu sou mais vivificado em Cristo Jesus. Porque qualquer pessoa, irmão, que anda no curso deste mundo, é duro de dizer, mas infelizmente está morto completamente. Então, dar um abraço para o Bento Galo também, grande amigão, pessoa que sempre está entrando aí, né, compartilhando aí, o povo ali de Silvanópolis, Tocantins, as pessoas que estão compartilhando esse trabalho aqui, que Deus possa vos abençoar, gente, cada um de vocês, o meu muito obrigado, viu? Agora você veja, irmão, que maravilha, Deus ele anda com o seu povo nessa terra, como Cristo, irmão, Cristo andou com Adão, Cristo andou com Enoque. Enoque andou tanto com Jesus, com Deus, irmão, que Enoque subiu ao céu andando. Ele foi andando e foi levado ao céu, vivo para a glória, irmão. Um homem que andou tanto com Deus, irmão, que agradou tanto a Deus, que ele foi andando, despediu da esposa e do filho, foi andando, falou, eu vou fazer uma viagem. Ele foi andando, irmão, ele subiu ao céu. Igualmente quando Jesus subiu ao céu lá na ascensão.
Agora você veja bem, o homem agradou tanto a Deus, irmão. E não foi só ele que foi arrebatado, não, tá? O corpo de Moisés também ninguém achou. Ninguém achou o corpo de Moisés. Moisés também foi levado ao céu, porque nas escrituras, em lugar nenhum nas escrituras, você pode procurar a sua escritura ali, ó, pode vir aqui com a minha Bíblia, se quiser, nós vamos confirmar. Você pode olhar em todas as partes da Bíblia, que ali nunca, em nenhum lugar fala que Moisés foi sepultado em algum lugar. Não. Porque quando Moisés morreu lá em cima no monte, o anjo do Senhor disputou o corpo de Moisés com o diabo. O anjo do Senhor não disse palavra de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E lá no monte da transfiguração, Moisés e Elias apareceu vivo falando com Jesus. São as duas oliveiras de Apocalipse 11 para Israel. Enoque foi levado ao céu andando, caminhou, subiu ao céu. O profeta Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. São tudo pessoas, irmão, que Deus reconheceu como seus. Assim como Ele me reconheceu. Eu tenho certeza que Ele vai reconhecer você também, meu irmão, minha irmã. Agora você vê que maravilha isso, irmão. Olha. Tá. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Você sabe o que é ídolos, né, irmão? Eu não preciso nem falar aqui. Você sabe o que é um ídolo. Um ídolo é qualquer uma coisa que você adora e põe aquilo. Adora, em vez de você adorar a Deus, o Criador, às vezes você adora um cavalo, adora um boi, adora sua fazenda, adora seu carro, imagem de escultura. Tá? Imagem de escultura, se você quiser, eu dou a Bíblia para você, lê o Salmo 115. Vê o que está escrito lá. Você vai ler o que está escrito lá, você vai tirar a conclusão, eu não preciso falar nada. Porque eu creio no único Deus verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo e nada mais, irmão. Para mim, o que passar de ser é de procedência maligna. Não existe. É o único Deus verdadeiro, o qual eu tenho certeza que esse vai me arrebatar e me levar para a glória. Não somente a mim, mas todos aqueles que crêem com o mesmo coração e a mesma fé. Agora você vê que maravilha, irmão, é isso. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Por que templo do Deus vivo, não? Porque a igreja, irmão, é eu e é você. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Ele está confirmando aqui, ó, através da boca do apóstolo Paulo. O Espírito Santo, Deus vivo, confirmando aqui, ó. Ele confirmando através da boca do apóstolo Paulo, ó. Vós sois o templo do Deus vivente, irmão. Como Deus disse, neles habitarei, irmão, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e eles serão o meu povo. Esses são, Deus reconhece os que são seus. Então você, meu irmão, você que está aí do outro lado, ouvindo esta live, não finja que você ama a Deus, não, porque Deus, para com Deus não existe fingimento. Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe se você está buscando Ele ou não. Porque eu não condeno ninguém. Se eu condenar alguém, que está sendo condenado é eu não condeno ninguém. Mas cada dia eu procuro me aproximar mais de Deus. Embora com toda a minha fraqueza. Agora, você veja bem, moço, o que eu estou falando não é verdade? Se você está no curso desse mundo, você sabe, já tem um velho provérbio aí fora, que o lar que não crê em Deus, irmão, que lar é esse? É eu, é você? Lá se fala o lar que não crê em Deus, quem domina é o Lucifer. Este lar, irmão, é a pessoa, é as pessoas, não é casa, não é uma construção, não. Eu vou dar a Bíblia para você aqui. Olha, aqui no livro de Lucas, em Lucas 4, versículos 5 e 6, o diabo falou claramente para Jesus. Ele falou, em São Lucas 4, versículos 5 e 6,
Você que está aí do outro lado, irmão, presta atenção no que eu estou falando para você. Se você está amando as coisas do mundo, o amor de Deus nem pode estar em você. Porque você sabe quem manda em todos os reinos desse mundo. Eu dou Bíblia para você, nós vamos passar no livro de Lucas aqui, 4, aqui, ó. Em Lucas 4, versículo 5 e 6, o diabo falou claramente para Jesus que todos os reinos deste mundo foi entregue a ele e que ele daria para quem ele quiser. Tá? E daria para quem ele quiser. Então quem está governando esse mundo inteiro, irmão, todo o sistema deste mundo aí? É o diabo, infelizmente é. Só que ele não domina o povo de Deus. Aqueles que andam com Deus, ele não domina. Porque são rastreados por Deus. É o tempo do Deus vivo, Deus não falou? Eles serão o meu povo e entre eles eu andarei com eles. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Esses são os que Deus reconhece como seus. Deus só reconhece os que são seus, irmãos. Porque fora disso, irmão, se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo, enquanto você está vivo aqui nesta terra, irmão, enquanto Deus está te dando vida nesta terra, você não tem chance de entrar no reino dos céus, não. Seja por arrebatamento, seja por salvação, seja como for. Se você não aceitar, o Senhor Jesus Cristo, ele falou claramente, eu sempre vou falar nas minhas lives, Jesus falou claramente em São João 14, 6. Ele falou. Ele disse. E também disse em São João 3, 3. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Em São João 14, 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou isso, Jesus falou isso, claramente. Pega a tua Bíblia e lê lá, para você ver se não é isso. Agora veja bem que em São Lucas 4, versículos 5 e 6. Vê que está escrito aqui, ó. Lucas 4, versículos 5 e 6. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso é o crente, irmão, que bebe da palavra de Deus. Então nesses que alimentam da palavra de Deus, nesses Satanás não tem nenhum êxito. Satanás não tem nenhum poder com o homem de Deus nessa terra. Ele pode até tentar, mas ele cai. É a mesma coisa dele, ele é um estanho, vai bater numa chapa de aço. Agora veja bem aqui, ó. Veja só o que o diabo falou para Jesus. Em Lucas 4, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte. É isso aqui, irmão, que eu quero que você preste atenção, que quem está no curso desse mundo, por conta de quem ele está. Porque se você não se render a Deus, então você vai se render ao diabo. Se você não servir a Deus, você vai servir ao diabo, irmão. Se você não quer nada com Deus, você morreu, sua própria alma vai te levar lá para casa de prisão. Lá para o fogo, lá para casa de prisão. Tá. Olha aí, ó. O diabo, irmão, ele tentou investir até no próprio Deus. De tão astuto que ele é. Lá em Isaías 14, versículo 12 em diante, você vai ver lá que está escrito lá em Isaías 14. O diabo, ele tentou fazer um reino melhor do que o de Deus. Ele disse que ia construir um reino acima das nuvens, acima do reino, e queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas Miguel jogou ele do céu para baixo. Porque com Deus, irmão, não se brinca. Ou você serve a Deus de coração, ou então você serve ao mundo de Belial. Porque tudo que está no curso desse mundo aqui, irmão, não pode nem mesmo agradar a Deus. Já preciso ler uma mensagem aqui rapidinho. Então vou ver aqui, ó. Aqui em Lucas 4, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Zinaides Lascos Oliveira, Deus abençoe a prima.
Obrigado por estar aí, viu? Forte abraço. Que Deus abençoe. O diabo mostrou, irmão. O diabo falou para Jesus claramente. Todos os reinos do mundo foi entregue a ele, disse. Você está entendendo? Tudo foi entregue na mão dele. E se você está no curso desse mundo, como que você vai agradar a Deus? Deus reconhece a mim, só os que são seus. Eu quero ler um pedacinho de uma mensagem, senão não vai dar nem tempo de eu ler, não. Olha, esta mensagem foi tirada da Bíblia. O irmão Brana pregou um sermão intitulado Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra de Deus. Olha, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a Palavra de Deus. Vamos ser rápido aqui, senão eu não quero fazer uma live longa, não. No parágrafo 15 diz bem assim, ó, isso aqui é tirado da Bíblia mesmo. E tudo sobre o tema que nós estamos falando nesta tarde. O parágrafo 15 diz assim, ó, o título da mensagem é Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra de Deus. Parágrafo 15 diz assim, ó, e como isto poderia vir daquele perfeito, puro, eleito, santo? Aqui está falando, né, de Isaac e Jacó. Consagrado pai e mãe, né? Aqui fala de Isaac e Rebeca. Consagrado pai e mãe, para fundamentar assim que Deus chama por eleição, é necessário, não importa quão bom seu pai e mãe foram, quão simpáticos foram, quão cristão seus pai e mãe foram. Isto ainda compete a você, como um indivíduo, seu posicionamento diante de Deus. Seu posicionamento diante de Deus. Esta lição ensina que eles ambos, os filhos, havia mesmo através dos eleitos e chamados de Deus, pai e mãe, uma mulher virgem, um homem santo, que finalmente foi se transmitindo para ser, mesmo através de sua semente, vir Jesus Cristo. Ele nasceu como um vindo dos mortos. Ele foi provado, seu pai antes dele, e lhe foi prometido através desta semente de Isaac, que todo mundo seria salvo e sair de um homem como esse. E seu sangue tão puro, que Deus nem mesmo permitiu ao filisteu sequer tocar a mãe. Aqui está falando de Sara, né? Que é a mãe ali de Jacó, né? Não, de Jacó não, de Isaac. Depois que Abraão entregara a ele. Foi quando Abraão deixou a esposa dele ali com Abimeleque. Deus feriu com praga a sua casa e disse: és praticamente um morto, mantendo pura aquela linhagem, e que Rebeca, uma justa santa, uma mãe enviada de Deus e chamada de Deus, e dessa santa semente saiu um renegado e um crente. Veja. Portanto, isto estabelece dentro dos chamados de Deus, da eleição de Deus, irmão. Da eleição de Deus. Oi, Isa Galdino. Ela disse: menino, desculpa. Cheguei agora, fui no hospital tomar a injeção. Não, tia, Deus conhece a tua vida, tia. Não tem desculpar nada. Deus sabe o teu coração. Né? Isso aí está justificado diante de Deus, minha tia. Fica tranquila, tá? Não tem problema nenhum, não. Deus conhece o teu coração. Ele sabe de você, tia. Não se preocupa, não, tá? Eu já estou quase encerrando também minha live, já. E antes que qualquer um deles nascesse, Deus disse: amo Jacó e aborreço Esaú. Amo Jacó e aborreço Esaú, meu irmão.
antes que ele tinha nascido, antes que qualquer um deles nascesse. Então, como devemos nos sentir? Alguém a quem Deus falou e convidou a vir para a sua mesa e para o seu lar e ser seu filho ou filha. Não há nada tão grande quanto isso. Mas é a eleição, irmão. É por eleição. Eu tenho mais Bíblia para ler aqui, irmão, mas eu não tenho mais tempo. Já estou com 50 minutos aqui de live já. Mas vamos terminar pelo menos esses dois parágrafos. Esses dois meninos, se notarmos suas naturezas, né? Está falando de Isaac e Jacó, né? Esses dois meninos, se notarmos suas naturezas, um deles era um homem espiritual. Quer dizer, é Jacó, né? Jacó e Esaú. Eu estou falando, Jacó e Esaú. Esses homens, esses dois meninos, se notarmos suas naturezas, um deles era um homem espiritual, o qual era Jacó. E o homem carnal era Esaú. O carnal era Esaú. É o que está acontecendo no mundo hoje, irmão. O esausista está tudo no curso desse mundo. Mas os que são lá da descendência de Jacó, irmão, são os que Deus reconhece nesta terra. São os que são descendentes de Abraão. Você está entendendo? São os que são descendentes de Abraão. Viu? Olha. Porém, ambos eram religiosos. E essa mesma coisa tem acontecido através dos séculos. O carnal e o espiritual. Ainda tinha mais 2 parágrafos aqui, irmão, mas eu não vou continuar, porque eu não tenho mais tempo. Mas que Deus abençoe vocês, gente, cada um que chegou aí. Tá? Obrigado, Isa. Pelo menos você se apresentou aí, Deus conhece teu coração. Não tem problema nenhum não, tá? Deus abençoe por ter entrado aí também, ok? Não tem problema nenhum não. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, Pai. Oro, Pai, por todos aqueles que estão no leito de uma enfermidade, Pai, que eles estão lutando em favor da vida. Por aqueles, Pai, que estão sentindo fome da palavra do Senhor. Oro por aqueles também, Pai, que estão no curso desse mundo. Por aqueles que não conseguem reter as suas próprias vidas, Pai. Aqueles que estão caminhando sobre a sombra do vale da morte, mas que ainda há esperança de vida e de salvação e de arrebatamento. Que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de nós nesta terra, Pai. Obrigado, Senhor. Cure aqueles que estão lutando no leito de uma enfermidade, Pai, em favor da vida. Aqueles que têm um problema na justiça, Pai, seja qual for ele, Deus sabe. Aqueles que estão precisando de saúde, Pai. Aqueles que estão precisando de um emprego. Abençoa o Fábio também lá em Anápolis, para a venda dele ali, Senhor. Na corretagem dele, Pai. Põe as mãos do Senhor sobre ele, Pai. Sobre toda a nossa família. Protegendo também o nosso jovem, Pai. O Felipe, o Guilherme, o Adria, Pai, esses meninos aí. Que Deus toma conta de toda a nossa família. E todos aqueles que integram a nossa família, o nosso lar, Pai. Eu, a minha esposa, a nossa família. E todos os lares merecedores nesta terra, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão compartilhando, Pai, este trabalho, Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que segura nas mãos de Deus jamais cairá. Se Deus quiser, Pai, domingo que vem estaremos novamente aqui. Deus abençoa os pastores que apoiam esse trabalho também, Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que domingo que vem nós possamos estar de volta novamente aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto, dê a paz no meu e no teu coração, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa o pastor Elton da Bahia também, Pai. E todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo que vem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.